não tá tudo bem, né, em normatizar isso. Vocês estão de sacanagem com a gente. E aí Eduardo fala assim, ó, estranho. Ninguém aqui pedindo união da direita. Ninguém vai aparecer pedindo união da direita, falando Agostinho. Para de atacar o Flávio Bolsonaro. O Agostinho fez ataques absurdos contra o Flávio. Também contra os filhos como um todo, né? O ataque dele de basicamente acusar o Flávio de coagir o pai e tirar proveito do próprio pai para se lançar candidato, aquilo foi absurdo. E não apareceu ninguém para reclamar do Agostinho. Ninguém para falar da desunião de direita, a turma do Nicolas está desaparecida, a turma do Oeste está desaparecida, o Constantino está desaparecido. Na verdade, o Constantino não está desaparecido, não. Aí Eduardo diz, né? Achava que quando alguém de direita criticasse os filhos de Bolsonaro, essas pessoas iam manter a coerência e honestidade intelectual pedindo união da direita. Mas pelo visto, não. Alan e Paulo Figueiredo comentaram sobre o que o Agostinho falou do Alan, e é um absurdo. O pessoal criticou e com razão o Caneta Azul, Manuel Gomes. Mas o maquiador conseguiu unir uma espécie de Caneta Azul Tiririque Moraes. Pelo desconhecimento em torno da política, né, falar abobrinha e defender absurdos, defender a perseguição que é vigente no Brasil hoje, quando ele fala que o Alan é um foragido, chama o cara de bandido, né? Aí ele disse, cara, defender o Dom Pedro III é inaceitável. Vou repetir para ficar bem claro. Defender o Dom Pedro III é inaceitável. As teses que nos trouxeram até aqui. E o Paulo Figueiredo disse, você pode não gostar do Alan à vontade, mas chamá-lo de criminoso foragido, porque há um mandato expedido pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, é validar toda a perseguição política do regime e, em última instância, apoiar o próprio Dom Pedro III e o que ele fez com o Brasil. Não é legal isso. Enquanto essas pessoas estão tentando chamar atenção para o óbvio, isso daqui para mim é um critério objetivo. Quando as pessoas falam, se concorda 80% comigo é meu aliado, você sabe o que são 100% das suas ideias? Quantas ideias você tem? Se você tiver 100 ideias, 80% são 80 ideias. Quais são suas 80 ideias? É um negócio meio subjetivo. Agora, eu, por exemplo, digo, eu converso com qualquer pessoa que não defende perseguição. Se defende perseguição, eu não quero nem proximidade. Então, é um negócio um pouco bem objetivo. Fala, cara, tem algumas linhas que não dá para cruzar. Quando esse pessoal tá nessa linha, chamando atenção, falando do problema de justificar abusos, ou porque alguma pessoa que você não gosta, calma. A senhora Michele Bolsonaro foi pro seu Instagram, não tem um porta-voz. Falo por mim mesma. Cada um tem a sua opinião e o direito de expressá-la. Isso é liberdade. Não tenho controle sobre isso. Beleza. E o Cláudio Dantas, que eu acho que ninguém vai me falar que é bolsonarista. Por isso que eu peguei o Cláudio Dantas, porque com certeza não é um bolsonarista. Faz uma pergunta. Mas ela concorda ou discorda do que foi dito? Ela não poderia ter avisado assim, eu não tenho um porta-voz e eu discordo com o ocorrido. Porque não é qualquer pessoa. O Agostinho é visto pela sociedade como uma espécie de braço direito. Estavam o tempo todo juntos. Quando uma pessoa ligada a você fala barbaridades, se você não rebate, entra aquela famosa frase do quem cala consente. Aí, enquanto o Cláudio Dantas não é um bolsonarista, faz esse tipo de questionamento, mas e aí? Ela concorda ou discorda com Agostinho? O grande Rodrigo Constantino, o Pampers, né? Cabeça de fralda, o óbvio Lulante, cada um fala por si. Se eu tivesse o controle sobre tudo que os meus amigos falam, são dois indivíduos distintos e, se não me engano, o maquiador não é exatamente guru intelectual. Bola pra frente e vamos focar a união. Bola pra frente, vamos focar a união. Bola pra frente, vamos esquecer tudo, focar a união. Mas como assim? Tudo pro Constantino é ataque. Mas quando é contra Eduardo, Flávio, Carlos, Alan dos Santos, não, gente, esquece e vamos bola pra frente. Aí você faz a comparação, né, do grande intelectual, mais 16 livros publicados, 30 anos de jornalismo, e só teve espaço na imprensa porque basicamente a família empurrou com o dinheiro que tinha, o poder econômico. Aí vem a tia do Zap. A simples tia do Zap, Quinha Souza. Não fala por mim é fácil. Condenar, nem tanto. O silêncio diz tudo. 24 horas depois, a defesa vem, né? Liberdade de expressão. Mas nenhuma discordância, nenhuma correção. Mas tem quem prefira defender o amigo e não a própria família. Prioridades ficam claras. Não é qualquer fala. A Tsuki fala, caraca, Consta, não é possível. Você só pode estar imerso em algum sentimento ruim que nem se dá conta que os argumentos que você utiliza se voltam contra você. E outra tia do Zap chamada Rita fala, cada um fala por si. Ele coloca aqui. Aí a Rita fala, cada um fala por si, mas o Flávio tem que controlar o que os bolsonaristas falam ou criticam, para não dividir a direita iluminado superior. E depois xinga o cara. Então, tipo assim, são dois pesos e duas medidas. Não tem como você colocar todas essas pessoas
debaixo de um mesmo guarda-chuva e remar na mesma direção. Esses projetos eles podem até ter alguns objetivos em comum, mas não, já chegou num ponto, gente, que não adianta mais ficar tentando unir os desiguais. Não adianta. Quando a única união é derrotar o Lula, não tem união nenhuma. A única união é derrotar o Lula. Até, não sei, derrubar o Dom Pedro III, eu fico na dúvida quando você vê pessoas da dita direita chancelando as acusações desse inquérito maluco. Aí o Eduardo fez outra postagem, eu acho que tem a ver com todo esse contexto, é um pouco mais amplo. Ele coloca ali um alinhamento dos astros para falar que pessoas tomadas por sentimentos pessoais ainda não enxergaram que, se Lula for reeleito, não haverá 2030. O regime Lula Moraes se consolidará e não haverá outra oportunidade como a atual, onde o alinhamento de astros geopolíticos internacionais e nacionais sinalizam derrota de Lula. E não estou nem falando do quanto cada uma destas pessoas sofrerá. Graças a Deus, a maioria dos brasileiros não se move pelas mesmas razões destas pessoas de direita. De direita. Tudo é direita. É como se fosse uma grande virtude e estão sempre certas. Essa fala aqui do Pedri, fez parte da SECOM de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele era da SECOM, e o Carlos compartilhou. Eu acho que ele destrincha um pouco mais do que Eduardo está falando, né? Essa má vontade das pessoas de entrarem em campo, se movimentar para verdadeiramente derrotar o Lula, o que em tese é a única coisa que ainda une os desiguais. Olha o que o Petri falou e que o Carlos compartilhou. Alguns meses é a cobrança, sim, de uma parte da base, de uma parte bolsonarista. Isso é a grande verdade, e isso está acontecendo há alguns meses. É a cobrança, sim, de uma parte da base, de uma parte bolsonarista, em relação a algumas figuras do PL que não vinham fazendo campanha pro Flávio, apesar da carta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, isso é o resumo de tudo isso. Eu acredito que o Flávio ontem coloca a bola no chão. O Ari foi muito feliz aqui. O Flávio tem sido uma grande surpresa para muitos, tá? Não para mim, eu já trabalhei inclusive com o Flávio. Então, assim, não para mim, eu sempre admirei, e o Flávio, dentro da estrutura da própria família, sempre foi o articulador da família, ou seja, né, o Carlos sempre teve uma função de proteção do Jair, muito bem, e assim, isso é uma outra coisa, tá, que eu queria salientar sobre o Carlos. Eu acho que o Carlos precisa ser mencionado aqui de uma outra forma, Cláudio. Quando em Santa Catarina, e vejam que essa sensibilidade, e para entender um pouquinho como os filhos do Jair sempre são a genia do processo. Quando em Santa Catarina o Carlos foi alçado pelo Jair a candidato, ele foi, vamos botar uma palavra, triturado por uma parte da própria militância, né? Ou seja, aí não foi ataque ao Carlos, as pessoas não se indignaram, não, aí é legítimo em Santa Catarina acontecer isso, ou seja, né, o Carlos, que muitas pessoas não sabem, mas teve um papel fundamental no governo Bolsonaro, era uma pessoa que conseguia, dentro do Palácio Planalto, ter uma ascendência muito forte sobre o presidente da República e ajudar o presidente da República a tomar decisões muito importantes a favor da nossa agenda, da agenda de direita. Então as pessoas querem diminuir o Carlos, não, um vereador que nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, que não merece ser eleito em Santa Catarina. Isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. Eu até fiz um tweet bem polêmico esses dias, que a direita tem o dever moral de eleger o Carlos, por todo esse contexto que o Carlos contribuiu para o Brasil. Então, assim, quando foi o ataque ao Carlos, não gosto de falar a palavra ataque, né, porque fica muito inquérito das fake news e milícias digitais, né? Mas quando as críticas fortes ao Carlos aconteceram, eram naturais. Agora que as críticas fortes ao Nicolas acontecem, aí não são naturais, são ataques, tem que parar, todo mundo... Então, assim, vejam como na política a dinâmica, né? A dinâmica de opinião pública, sobretudo em cima dos filhos de Jair Bolsonaro, que são praticamente as pessoas mais perseguidas desse país desde 2019, junto com seu pai, sempre se tem uma tomada de posição mais áspera, né? Olha, eles são um problema, né? Então, assim, isso virou meio que um mantra. Eu até tenho dito isso, eu falei, o Cláudio sabe, nos grupos, criou-se uma estranha ideia no Brasil de que os filhos do Jair têm que apanhar sem revidar. A minha discussão, inclusive, com alguns atores era essa: olha, vocês vão começar batendo no Eduardo, depois ele revida, vocês reclamam, né? Tem que apanhar sem revidar. É o que o pessoal acha que tem que fazer. Pelo bem da direita. Aí a coisa vai crescendo, né? A união dos desiguais. Só para abrir um parêntese, a gente falar ainda das confusões da direita. Mas olha que coisa. A AGU foi pra cima de uma galera. E estávamos comentando ontem, na Madeleine Laxo, que tanto atuou para empoderar Dom Pedro III, ajudou a CPMI das fake news, perseguiu as pessoas da direita. E agora veio o Gadelha falar, em nova notificação,
A AGU pede ao Twitter que não remova posts de jornalistas. A AGU deve ter parado para analisar. Falou, peraí, velho. A Madalene Laxo é nossa. É uma perseguidora. Ela é do time Alexandre de Moraes. Vocês estão malucos? Como é que vocês vão censurar um membro do consórcio que ajudou a perseguir bolsonaristas? Vocês estão loucos? Foi blindada. Os outros perfis alvos, esses de direita, os outros perfis alvo de direita, bolsonarista, esse não, esse aí pode passar o trator, pode perseguir, pode fazer acontecer. Mas a Madalene Laxo é do regime, apoia a perseguição, aí essa aí foi blindada. Pode ser coincidência, né? Então, a AGU enviou uma nova notificação extrajudicial à plataforma X, pedindo que a empresa leve em consideração a liberdade de imprensa de modo a não remover postagens feitas por jornalistas. Já os bolsonaristas podem passar o trator. Entre os alvos da medida estavam postagens feitas pela jornalista Madalene Laxo.